Bom, vamos acompanhar então a narrativa do texto. Ele é muito rico para todos nós, tá bom? Quem está chegando, Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Mas o fato que aqui também menciona a nós é que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. E por que as portas estavam trancadas? Por medo dos judeus. Veja, eles já sabiam que o Senhor havia ressuscitado, mas o medo falava mais alto do que a fé, não é? É o que acontece conosco em muitas situações da vida. Quando a gente está contagiado, está contaminado, está dominado pelo medo, o medo vai abafando a nossa fé. A gente se tranca, a gente entra numa reclusão, e não estou falando da reclusão que nós estamos vivendo agora, não, por uma questão de saúde pública, não. Estou falando como o coração nosso se tranca, como o nosso coração se trava por causa do medo. Ou como o medo vai nos entravando por dentro, o medo vai nos bloqueando, o medo vai nos aniquilando, que a gente tem fé, mas a fé ela fica tão esmagada, fica tão diminuída, a fé ela fica tão inconstante, tão inoperante. A gente não deixa de crer em Deus, eles não deixaram de acreditar em Jesus de forma alguma, mas eles estavam tão dominados pelo medo. E eu digo a você que o medo é terrível. O medo aniquila a nossa existência, aniquila todas as potências da alma, do coração. O medo, inclusive, inibe a nossa relação amorosa e a nossa relação de fé com Deus. É por isso que a expressão bíblica mais usada lá no Antigo Testamento e sobretudo no Novo Testamento é: não tenhais medo, porque aqueles que vivem do medo aniquilam sua própria fé, não conseguem crescer na fé, e a fé vai se enxugando, e a pessoa vai se deteriorando por dentro. E você veja, medo de tudo, medo de Deus, medo da morte, medo do que pode acontecer, medo de morrer, medo de ser perseguido, medo de ficar doente, medo de passar fome, medo de não viver. Medo é um dos piores dos demônios, é uma das artimanhas diabólicas mais terríveis. Claro que existe o medo natural, não é que a gente tem que ser aquela pessoa destemida, não, a gente tem um certo receio, medo natural que acontece, enfrentar novas realidades, mas não estou falando desse medo natural. Eu estou falando aqui do medo aniquilador, do medo que nos deixa trancado e não nos permite viver, que não nos tira de nós, que inibe a nossa criatividade, a nossa ação no mundo, nos inibe de reagirmos diante dos obstáculos, das adversidades, das lutas. O medo que não deixa a gente ir para frente, só deixa a gente ou parado no tempo ou muitas vezes andando para trás. Desse medo que eu me refiro, esse medo que é realmente diabólico e terrível, esse medo que está tomando conta aqui do coração dos discípulos, dos apóstolos. O medo está falando mais alto do que a fé, o medo que fala mais alto do que a confiança, o medo que nos deixa trancados, e por isso eles estavam trancados. Mas Jesus, bondoso e misericordioso, Jesus entrou-se, olha que beleza, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E eu digo mais, os discípulos não estavam só com medo dos judeus, mas eles ainda estavam aterrorizados com tudo o que aconteceu e ainda com vergonha. Vergonha de quê? Eles estavam ainda envolvidos com aquele sentimento de culpa. Por quê? Eles abandonaram o mestre, eles negaram o mestre, como no caso de Pedro. Eles estavam com aquele sentimento de culpa terrível, não sabiam nem como encarar ainda Jesus, mesmo sabendo que ele estava ressuscitado. Então aqui havia dois medos mais terríveis ainda.
O medo dos judeus, que foi caracterizado e que gerava muitas outras coisas. O medo de como encarar Jesus. Mas então, movidos então por este medo, o medo tem um outro problema. Os medos têm outros problemas que acarretam para a nossa vida. O medo, geralmente, ele gera fantasmas e fantasias. O medo nunca vem sozinho. O medo vem sempre agindo na mente, tornando a mente muito fantasiosa, fabulosa, criando fantasmas. Você sabe que fantasma não existe, mas o medo cria dentro de nós, né? Então, por isso que ele é tão temeroso, ou melhor, por isso que o medo é tão perigoso. Ora, como é que Jesus está curando o coração dos seus? Com o shalom, com a paz de Deus. Que a paz esteja convosco. Ninguém tem paz se não tiver Deus verdadeiramente no seu coração. O Deus que acalma, o Deus que serena. Por isso que ter paz, acima de tudo, é buscar aquela serenidade da alma, do coração e a sobriedade do espírito. Os elementos essenciais: serenidade para a alma e a sobriedade do espírito. Dito isto, o que fez Jesus? Mostrou-lhes os lados, né? Ou seja, as mãos dele. Por que as mãos? Porque nas mãos estavam as marcas da crucifixão. Mostrou-lhes as mãos e os lados. E agora os discípulos, depois que receberam a paz, se alegraram por ver o Senhor. Nossa, quem é que não se alegra ao ver, a contemplar o Senhor? Então a primeira alegria tomou conta do coração deles. Mas veja, Jesus mais uma vez soprou sobre eles o dom sublime. Que dom é esse? A paz. E Jesus então disse mais uma vez: a paz esteja convosco. Porque não basta se alegrar porque Deus está entre nós. É preciso deixar que Deus permaneça. Então precisa receber mais uma dose de paz, para o coração se acalmar, serenar, para aquilo que a presença de Deus ela faz em nosso meio.